você fosse descrever o César com uma palavra, eu acho que seria humildade. Precursor. Era a alma do teatro, era ele, né? Não tem nem palavras, não sei nem explicar. É uma pessoa de muita admiração. Levar a cultura, levar a arte, tudo assim por trás do teatro. Deixar esse legado para que outras pessoas seguissem com ele em frente e não desistissem. Eu conheço o César pelo olhar do Alex, da Márcia, e isso passa uma coisa muito gostosa pra gente. O tempo todo, Márcia, Alex e Ricardo não deixa essa imagem do César acabar. Eu imagino ele brilhando aqui. Toda vez que falam dele, eu tenho essa percepção, sabe? Eu sabia o quanto ele foi importante para a criação, né, desse espaço, da história do teatro, o quanto ele se dedicou, o quanto ele se entregou. Serviu para minha vida. Então eu vejo que dessa forma que serviu para mim, poderá servir para os que estão chegando. O aprendizado que o César deixou para eles estão assim passando para as pessoas novas que vão chegando, sabe? Nossa, isso aí é uma história longa. Minha história com o teatro começou na escola. A gente estava no 3º ano do magistério e a professora de artes, ela propôs para a turma, olha, aliás, ela não propôs não. Ela falou, a nota do bimestre vai ser uma peça de teatro. E na peça de teatro tem que ter todos os alunos, todos têm que participar. A gente quase pirou, né? Porque a gente não sabia de teatro e a gente foi atrás do César. Porque a gente sabia que ele entendia. Na época ele estava em Guarani e se propôs a ajudar a gente. Sim. Não tinha esse espaço que tem aqui hoje, né? A gente foi no Clube dos Repentinos e foram dias e dias e dias e dias de ensaio. Porque tinha gente que tinha jeito, tinha gente que não tinha, e ele ficava bravo. E ele que escolheu nossos papéis, né? Que era o que ele achava e que a gente ia fazer bem. E foi Cinderela que a gente fez. Mas ela não tinha esse nome. Eu acho que é a Gata Borralheira. E eu era uma das filhas da madrasta. Então lá, né, nesses ensaios eu aprendi a cantar, eu aprendi a falar francês. Uma frase só. E foi assim, um envolvimento muito grande. E o César foi capaz de montar um cenário maravilhoso lá no palco do Clube dos Repentinos. Foi sucesso. E eu fui a atriz revelação, porque eu acho que ninguém esperava que eu fosse fazer aquilo, porque eu era realmente muito tímida, né? Eu vim da roça, então eu não sabia que eu tinha essa habilidade. E daí a peça acabou, né? Nós ganhamos os pontos. E a partir daí ele escolheu algumas pessoas, convidou algumas pessoas para continuar. Eu sei que eu fui uma das que ele convidou. Eu aceitei, claro, porque eu gostei também. Eu tinha 18 anos de idade, eu trabalhava numa confecção que tinha aqui em Guarani, Confecções Marilena. Através dessa confecção eu conheci o César. E toda a vida eu fui muito de brincar com as pessoas, conversar, falar muito. E ele me viu e falou comigo assim, eu vou te levar para o teatro, quer fazer uma experiência? Eu não quero, nem imagino no teatro, nem me imagino. Aí ele falou, não, vamos fazer um teste. E desse teste eu estou aqui até hoje. Com tudo que acontece no teatro, eu estou envolvida, estou sempre junto com os meninos. E o teatro me fez a pessoa que eu sou hoje através do César. Porque a minha educação, vou falar educação artística, eu aprendi com o César. Então, o César estava recrutando pessoas, né? Convidando pessoas para participar. Né? Seria uma, vamos falar assim... Foi no início do início? Não. Foi como se fosse uma segunda turma para quase terceira turma aí. E eu já participava, assim, né? Como espectadora aqui, assistindo as peças. Mas eu nunca participei atuando. Meu sonho sempre foi ser artista. Desde nova eu tinha esse ideal, essa vontade de ser artista, não sei. Então, assim,
Sempre gostei disso. A minha idade me fez muito lidar com questão de televisão, né? Querer ter aquele acesso à TV também, né? A gente achava bonito querer ser um artista, um ator, uma atriz. E até há pouco tempo eu me brinquei conversando com umas pessoas que eu falava assim, eu adoro meu sonho na época, porque o que na minha adolescência assistia muito? TV, chacrinha, e o meu sonho era ser chacrete também, era dançar, eu tinha vontade de ser chacrete. Caramba! Eu acho isso muito interessante, sabe? Eu acho que isso é gostoso a gente lembrar até disso, porque hoje em dia você nem vê essas coisas, né? Não. É um mundo muito diferente do de hoje, né? Então, mas assim, era muito gostoso aquilo, eu adorava. Então o César convidou e naquela época tinha aquela questão, né, da gente obedecer muito pai e mãe, então meu pai não queria deixar, achava que eu ia malandrar, que eu não ia fazer nada, não sei, querer ficar fazendo só teatro. E ele não deixou eu dar meu nome, e aquilo eu comecei a chorar, eu chorei o dia inteiro, eu fiquei muito triste. Foi aí que o César soube, e aí ele me procurou lá em casa e pediu aos meus pais para que deixasse eu vir aqui, que ele ia tomar, né, se responsabilizar e tal. Então eles deixaram. Aí dali eu entrei, me apaixonei, é uma coisa maravilhosa. A história com teatro começou nos anos 80, quando eu vim assistir uma peça e me encantei, mas eu morria de vergonha. Aí eu tinha um amigo que já trabalhava aqui, o nome dele é Afonso Borges. E aí eu falei para ele assim, como que a gente faz para participar? Ele falou, eu converso com o César para você. Aí conversou com o César, ele pediu para fazer um teste, eu vim. O teste era uma leitura, na época eu lia bem, aí passei. Uma descoberta, na verdade, né? Porque eu nunca tinha participado de nada, né? Fui convidada a participar do teatro, eu ainda era adolescente, vamos dizer assim, acho que tinha meus 17 anos. E para mim, como eu sempre gostei muito de ler, para mim foi um convite muito, muito especial. Na medida que a gente começou a ler a peça, começou a encenar, né, a colocar em prática toda a ideia que o César tinha em mente, para mim foi muito bom. Foi uma experiência assim única, poder depois apresentar oficialmente a peça, né, e ver nos olhos das pessoas que o que você se dispôs a fazer estava sendo bem feito, né, estava agradando aos olhos do público. Então foi muito bom. A primeira peça que eu fiz, Chapeuzinho Vermelho, eu fiz um papel de uma coelha. Nem tinha esse personagem na peça. O César colocou para fazer a experiência comigo. Então, eu só atravessava o palco com a cestinha, né, com umas frutas, assim, eu passava procurando meu marido. Quem viu meu marido? Meu marido sumiu. Onde está meu marido? Só falava isso. Mas a sensação foi ótima, porque quando eu passava, a plateia despencava, não entendia o porquê, que aquilo ali tanto, né, fez com que o público visse aquele personagem engraçado. Mas foi assim, uma experiência maravilhosa. O César, ele foi muito amigo. Foi um rapaz assim, que ele foi um irmão. Eu sempre falei isso com as pessoas, que o César era um irmão para a gente. Não só para mim, como a minha família. Ele fazia de tudo. Ele captava os artistas na rua, ele fazia o figurino, fazia o cenário, fazia tudo. Ele era o cabeça de tudo. A mãe dele, ela era perfeita. Tinha um tal de um espartilho que a gente tinha que usar para afinar a cintura. Era um negócio apertado mesmo. E a mãe dele fez para nós um espartilho, você acredita? Era um negócio todo trançado assim. Ela ajudava ele em tudo, em tudo. Sou fuxiqueira. Eu vou ali no armário, tiro uma roupa de alguma peça antiga. Isso aí foi o César, ele fez assim, assim, assado. E sempre tem uma história do César, sabe?
você para escutar o Alex e a Márcia, o Ricardo, eles riem a todo tempo, lembrando, você lembra quando o César fez isso, quando o César levou a gente para o Rio, quando a gente... E aquilo ali, você parece que você entra dentro daquela história do César. E isso passa uma coisa muito gostosa pra gente, porque você vê que tá enraizado, que ele plantou, que ele cultivou, e os meninos estão aqui colhendo e a todo tempo lembrando da memória dele, sabe? Isso é muito bacana. A todo instante, quando eles querem passar alguma coisa pra gente, olha, eu aprendi isso com o César ensinou a gente que é assim, assim, assim. E aquilo ali vai passando de geração para geração. É uma coisa que não morre, muito pelo contrário, vai ficando cada vez mais viva. Porque foi comigo desde lá 2012, com as meninas que entraram recentemente no grupo, né, que nunca tinha feito peça. E aí você tá sempre falando César. E aquilo ali, assim, dá um quentinho no coração, parece que você viveu tudo aquilo com todo mundo, sabe? Eu lembro que eu fui ajudar os meninos a trocar as pecinhas aqui de cima do telhado. Aí o Ricardo falou, isso é desde a época do César, sabe? E você sente aquilo assim, desde a época do César, nossa, quanto tempo, né? Nossa, que história, que bacana, ele já tocou aqui, já passou por aqui, já teve ideia dele aqui, isso mexe demais, sabe? Querendo ou não, dá uma vontade de você ter vivido aquilo também, sabe? Para nós aqui, era como se fosse o nosso pai que acolhia todos aqui. Que a gente tinha o respeito, ele era totalmente envolvido com a arte, ele amava, ele mostrou todo mundo, ele era a disciplina, porque ele não admitia quem ficasse em plateia, que tivesse conversa em plateia. Ele não admitia, ele levava a sério mesmo aquilo ali. Ele era um amante da arte, né? Porque ele passou isso pra gente. Ele conseguiu passar isso para todos nós, porque quem vinha para o teatro do César, quem trabalhava no teatro do César, era uma pessoa que passava por uma sabatina ali, né? Não era qualquer pessoa que ele deixava entrar. E ali ele ia moldando a gente, sabe? De acordo com o que ele sabia, ensinava muito. Houve muita coisa sobre ele, muita coisa bacana. Da forma que ele lidava, né, com os atores, na hora de ensaiar. E eu tenho certeza que muita coisa eles usaram, né? Assim, nos ensaios, com a gente, técnicas, que aprenderam com ele. Toda vez que falam dele, eu tenho essa percepção, sabe? De alguém que brilhou muito aqui. Né, lembranças a gente guarda, né? Porque foi meu primeiro e único contato com o César, mas eu sabia o quanto ele foi importante para a criação, né, desse espaço, da história do teatro, quanto ele se dedicou, quanto ele se entregou. Então, eu acho que todos, né, todos que já passaram por aqui, que já puderam ter o prazer de pisar aqui no palco, leva um pouquinho de si a história do César, para quem não conhece, para quem não pôde ter esse contato direto com ele. Então, acho que a responsabilidade de cada um que tem o prazer, né, e a oportunidade de pisar aqui para fazer alguma apresentação, eu acho que é não deixar de se tornar viva essa memória César, essa memória do teatro. Tudo aqui tem um pouco de César, né? O César era meio que, sei lá, ele não tem uma palavra para definir o César, não. Porque ele tinha muito conhecimento, mas muito conhecimento, mas ele não se achava. Ele gostava de transmitir o que ele sabia pra gente. Porque fazer nos ensaios é que a gente aprendia. E aprendia muito mais do que as falas, muito mais do que as caras e bocas, né? Uma pessoa inteligente, humilde. Sei lá, eu acho que ele era meio que divino.
Eu não esqueço, não. Sim, fingi que era bom. Não posso Ah, eu fiz essa peça também. seria um sonho. A Silvinha atrás com o pau, a Miri atrás com o pau. Tão bonitas, né? Forte. No texto César mesmo. ainda era vida, eu já sabia até meu personagem. Olha só, gente. Da gente. Nossa senhora, hein? Gente, eu lembro dessa vez. Era sozinha. Eu acho que eu não tô. Aí a Rosimar foi embora. Gente, mas engraçado era eu vendendo bolas pra Rosimar. Olha aqui. César, olha. Vendia pra ela, vendia pro Flávio. Que peça é essa? O Flávio também já fez peça. Você sabe bem, né? Olha, bolinho. Você dá uma nostalgia, né? A Ele era muito sábio e a sabedoria dele era tão grande que ele era capaz de usar, né? Usar, abre aspas e fecha aspas, cada ator da melhor maneira possível, com seus defeitinhos, com as suas particularidades, mas ele era capaz de entender e encontrar ali dentro daquela pessoa que começou um papelzinho para ele. Ele juntava um pouco da personalidade e um pouco do personagem que poderia desenvolver um bom resultado no final. Gente, você nem imagina, quando não existia CD. Não existia CD, gente. Era praticamente a fita cassete e no contagiro. Não tinha o contagiro, cara. Tinha um contagiro. A primeira versão, gente, funcionou bacaníssimo, o contagiro. Vem o César assim, vamos apresentar no Maitá. Lembra, Carminha? Na Praça do Maitá. Apresentando para quantas pessoas? Tinha muita gente. Nem imagino. No Maitá tinha Muita gente. Foi no segundo grau que a gente fez. Sua garagem de uma casa lá para trocar. Vocês têm ideia, foi a primeira vez que o César comprou essa iluminação que está aqui no teatro. E foi a primeira vez que a gente usou essa E a iluminação. gente aceitava todas as loucuras do César sem reclamar. Porque tinha coisa que ele Gente, você imagina, essa iluminação não pode pegar chuva. Né? Primeiramente, né? Céu, tudo. César assim, nós trocamos de roupa no Maitá, não tinha lugar. não tinha não, na garagem. Na garagem. Na casa, não me lembro de quem. Mas eu lembro que a gente colocou uma cortina e ali a gente fez o camarim na casa do Papai Noel. Aí o Bernardo montou essa iluminação. E não tinha nem treliça, não, gente. Era no bambu. O Bernardo levantou essa iluminação no bambu, gente. Vocês têm ideia. Todo mundo aprendendo junto, porque isso aí chegou. Prati- Bernardo tinha um pouquinho de conhecimento, mas ninguém nem tinha visto. Não, praticamente não. Era iluminação, era nova pra gente. Porque antigamente era um caixotinho de madeira com disjuntores de pagar luz assim e um dimmerzinho para fazer o feed da luz, né, para baixar e levantar. E era nessa situação que a gente trabalhava. Aí o César comprou essa mesa, tudinho. E só que ainda tava atrás, a parte de som tava para trás ainda. Era o contagiro. E o César falou assim, ele chegou perto, falou assim, o contagiro tá travando um pouquinho, tá? Me largou a bomba. Gente, acho que a peça devia ter umas 10 músicas, mais ou menos. 5 músicas eu acertei, tá? 50%. 50% da música eu acertei. Gente, eu vou ficar aqui contando assim. Na hora que o reloginho parava, ficava contando na minha cabeça. Mas assim que foi, Carminha. E a gente aguardando. Justamente. Assim, eu lembro, gente, assim que terminou a peça, o César passou aqui, ó. Foi pra lá.
onde você jogou? Eles estão procurando aqui na parede. Você jogou o líquido onde? Porque ele de lá viu que estava sem o copo. Aí ele falou assim, ele ficou pensando, o que eu fiz? Aí ele falou assim, não joguei, eu engoli bem. Porque o medo era tanto também de eu jogar um copo guaraná na parede. Então, assim, né? Aí ele chegou aí ele ficou surpreendido com aquilo, aquela coisa de que você engoliu. Eu acho que ele não faria isso, eu acho que pra ele também jogaria ou no chão, em qualquer lugar. E eu olhei para um copo que tava, o Zé Maurício lidava com um negócio que o Paulo Roberto tinha um curativo no pé. Eu falei assim, eu tomo esse copo. Aí eu falei assim, eu vou tomar outro aqui. E a Tachina desceu assim, eu voltei com ele. Peguei esse que eu tava de batom, eu voltei com o copo. Então, assim, a gente era surpreendido, né? O César, né, sempre leu livros de teatro, tudo. Então ele tem um acervo gigantesco. Ficava na casa dele. Quando ele faleceu, o irmão dele doou esses livros para o grupo. Comecei a organizar, eu abri o livro, via. Tem peças lá que ele não fez, mas que ele pensou. Se você abrir ali, você vai encontrar. Ah, tá lá. Esse aqui, o papel da Albertinho. Tá lá o nome da pessoa. Gente, é uma coisa que não tem explicação. Ele lia o livro, iniciava a leitura, assim, finalizava, tal, né, não sei. E tava lá, o papelzinho lá dentro, com o nomezinho dos atores que ele já imaginava que encaixava naquele lá, assim. Ah, a Rosana aqui assim, a Carminha encaixava nesse aqui. Antes mesmo da leitura. Eu nunca senti, em momento nenhum, que ele se colocava num patamar. Sempre conversando de igual para igual e com um conhecimento maior. Mas ele não tinha essa necessidade, vamos falar assim, de destaque. E sim de um grupo que precisava funcionar perfeitamente. Uma engrenagem onde todo mundo depende de todo mundo.